Olá, queridos! Eu estava morrendo de saudade de vocês. Eu estava, assim como vocês, em quarentena. Mas eu voltei. Voltei porque hoje é um dia especial. Hoje é dia de entrevista. Se liga aí! No quadro de hoje nós vamos falar sobre educação. Um tema que eu adoro. E o convidado de hoje é um jovem professor de história, Lucas Torres Feitosa, nascido em Jundiaí, filho do seu Luiz e da dona Vera, irmão do advogado Tiago. Olha que chique! Lucas começou a sua jornada de trabalho no ano de 2012 numa escola pública como professor eventual. Atualmente, Lucas continua aí a sua grande jornada em diversas escolas. É um garoto trabalhador. Lucas é namorado da também professora Cris, uma excelente professora de língua portuguesa. Ui! Vamos começar logo que eu tô ansioso. Roda a vinheta, roda. Lucas, querido, é um enorme prazer, uma grande satisfação você dar pra mim essa entrevista. Já teve gente que pensou bobagem, né? Ai, cada cabeça. Oi, Rê, tudo bem? Queria agradecer pelo convite e dizer que vai ser uma enorme satisfação responder a todas as suas perguntas. Imagina, querido, a honra é toda minha. Então vamos começar. Lucas, me responde uma coisa. Como é que tá a sua vida de professor, assim, nessa quarentena, nessa loucura toda, nessa virada, nesse looping todo que deu a vida do professor? Para responder essa pergunta, eu queria parafrasear o Euclides da Cunha, que disse um dia que o sertanejo é antes de tudo um forte. E aí, parafraseando ele, queria falar que o professor, né, é antes de tudo um forte. Nessa quarentena nós temos nos desdobrado e praticamente dobrado também o tanto de trabalho que temos feito, porque não somos tão sábios assim nesse mundo tecnológico, e agora que o ensino ficou remoto, né, esse ensino à distância, nós estamos precisando entender e conhecer muitos aplicativos, muitos lugares, né, muitos lugares tecnológicos, muitas coisas que a gente nunca tinha tido conhecimento e que tem se transformado importante num momento como esse, e a gente está precisando conhecer e aplicar sem nunca ter visto antes ou ter visto de uma maneira mais branda, assim, né? Então eu acredito que tem dado certo, ainda que precise de muitas melhoras, mas num momento como esse eu acredito que tudo tem corrido bem. Isso não significa que nós não estejamos cansados, que nós não estejamos com vontade de voltar para a sala de aula, mas acho que esse momento ele tem acontecido, né? Ele vai acabar, mas dentro dos mortos e dos feridos, acredito que todos nós seremos salvos. E por que ser professor? Por que escolher um ofício tão difícil, tão árduo, tão... não tenho nem palavras. Hein? Por quê? Por quê? Que pergunta legal. A verdade é que até eu ficar adulto, fazer 18 anos, eu não tinha a mínima ideia de que eu me transformaria em professor. Mas por ter tido contato com o teatro na adolescência, quando eu fui trabalhar numa empresa que fazia caixa eletrônico, eu percebi que eu não gostava do que eu fazia ali. Que praticamente trabalhar com peças, máquinas, era algo que não me dava uma satisfação, porque parecia que depois do teatro eu queria sentir alguma coisa em cima de algo que eu trabalhasse. E nessa, um amigo meu chamado Fabiano, não sei se você conhece, ele me convidou para fazer curso de história. E eu acabei indo junto com ele. Ele largou o curso, foi cursar letras, e eu fiquei no curso de história. E aí eu me recordo que no meio do curso eu acabei ingressando na escola estadual e percebi que aquilo ali era um pouco parecido com sala de aula. E resolvi ficar. Nessa fui tomando gosto e percebendo que ser professor era o que eu sabia fazer. E a verdade é o que eu sei até hoje. Então não me vejo fazendo outra coisa. E é uma área que eu acho que, assim como qualquer outra coisa, né? Mais do que eu ter achado, eu acho que eu fui descoberto. Então é um encontro, assim, no caso da educação, onde apareceu. E eu sou muito feliz sendo professor. Fazendo uma pesquisa sobre a sua vida para a entrevista, eu descobri que desde pequeno você é muito ligado à arte. E eu gostaria de saber, o que te motivou, o que te motiva a estar tão próximo assim da arte, hein? A arte. Como será que a arte já apareceu na minha vida? Me recordo também
que minha mãe sempre me chamou de arteiro. Tinha alguns amigos dela que falavam, ó, o artista, esse menino aí, ó, quando crescer, ó, vai fazer arte. E acho que dessa eu acabei meio que acreditando naquilo que eles falavam e não que eu tenha me tornado um artista, mas que, sei lá, esse negócio chamado de arte meio que me cativou. Então, acredito que meus pais, acredito que a própria escola, com alguns professores, muitos amigos, fizeram com que despertassem em mim o gosto pela arte. E a grande verdade sobre esse conceito, eu acredito que todo mundo faça e todo mundo entenda. Só que às vezes as pessoas não percebem que elas praticam. E aí é necessário mesmo que de repente surja algum amigo, que surja alguma coisa que vai de repente falar, ó, tá vendo isso que você tá fazendo, ó? Se você levar por esse caminho, se você de repente fizer tal coisa, você mesmo tá criando. Então eu acredito que a arte, ela tá presente na vida de cada um, só que ela precisa ser despertada de alguma maneira, assim, pra gente perceber que nós temos um olhar de artista. E comigo aconteceu desde pequeno, então a arte é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida, assim. E sou muito feliz, sou muito grato por fazer arte e saber que sei o que faço. Querido, nós estamos vivendo um momento muito tenso. Eu acho muito importante a sua opinião. E eu vou ficar prestando atenção, mas assim, com muita sobriedade sobre o que você vai responder. O que é que você tem a nos dizer sobre o racismo? Qual é a sua opinião? O que você pensa? Enfim, nós temos que discutir esse assunto. Esse assunto é importantíssimo. Diz aí, bonitão. Pesada essa pergunta, né? Como professor de história, eu poderia dizer que o racismo é uma estrutura de um sistema que a gente vive hoje. Expliquei para os meus alunos esses dias que talvez esse modo de vida nosso hoje, ele tenha o racismo intrínseco à sua estrutura. Então, se eu tivesse que dizer de uma forma mais fácil, somos racistas. Vivemos num mundo racista e praticamos atos de racismo. Como mudar isso? Como fazer um mundo de uma forma diferente? Eu acho que é muito uma autorreflexão, porque se a gente parte do pressuposto de que isso é algo estrutural, é muito provável que a todo momento a gente pratique. Então, se a gente se policia sempre, se a gente está fazendo uma autoanálise sempre, nós vamos perceber que muitas das nossas atitudes são e elas devem ser feitas de forma diferente. E é aí que entra depois o segredo da coisa. O segredo da coisa é que quando eu entendo, de repente, o que é, e sei que sou uma pessoa falha por ser assim e preciso mudar, toda vez que eu me encarar de frente, eu preciso praticar dessa mudança. Então seria mais ou menos da seguinte forma: uma pessoa que se diz não racista, ela deve se impor quando o racismo acontece. E uma pessoa que se diz também não racista, ela deve mudar alguma coisa quando ela percebe que ela acabou escorregando e caindo nessa situação. É um assunto bem complicado, é um assunto que parece ser meio velado, parece que acontece muito com os outros e não acontece com a gente, e acredito que uma mudança só acontecerá de maneira bem dolorosa assim, e complicada. Mas o que eu acredito é isso. Vejo um futuro melhor, vejo uma possibilidade de mudança, mas ainda assim em cima de muita intensificação. Porque só desse jeito a gente vai conseguir meio que acabar com esse problema estrutural. Foi sensacional, foi divino. E assim nós estamos terminando, mas o que foi? E não acaba ainda não. Eu sei que esse quadro não é seu, mas faz parte do seu canal. Então eu queria pedir a permissão para poder participar. É o karaokê. Queria dedicar a música pro meu momozão, que eu tanto amo, e solta o som, DJ. Quando a vi, logo ali, tão perto, tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão bom perfume, sei lá, investi tudo naquele olhar,
Tantas palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme. É isso aí. Te amo, mamamô. Eu só tenho que agradecer a sua participação, foi lindo demais, foi maravilhoso, foi assim muito inteligente e eu tô emocionado, sabe? Com essa homenagem que você fez pra sua namorada Cris. Fiquei mesmo. Será que alguém algum dia vai fazer isso pra mim, hein? Gente, eu tô passada.